Fala pessoal! Finalmente o Inter voltou a vencer. Fazia quase 2 meses. A última vitória tinha sido o Grenal no dia 22 de junho. O Inter vinha de 12 jogos sem vencer. 5 tinha sido com o Kudê, 2 com o interino Pablo Fernandes e 5 com o Roger. O Internacional vinha de 8 jogos sem vencer no Brasileirão e foi jogar o primeiro dos 5 jogos a menos. E justamente contra o Juventude, o carrasco do Inter na temporada, o time que eliminou o Inter do Gauchão, o time que eliminou o Inter da Copa do Brasil, o time que gerou a crise que resultou na demissão do treinador Kudê. Então tinha toda uma carga emocional e ainda foi a história da superação. Porque no primeiro tempo o Internacional finalizou mais, criou mais, teve a iniciativa, não foi preciso. O Juventude deu só 2 chutes, um chute fraquinho, sem nenhum perigo, e o outro foi o gol, lá no final do primeiro tempo. Dava aquele sinal de, será que o Inter vai perder de novo? Será que esse ano está se desenhando por um rebaixamento do Internacional, onde que tudo dá errado? Mas, na segunda etapa, o Roger fez a leitura correta, tirou o Ener Valencia, que depois de ter perdido um pênalti, emocionalmente sucumbiu, botou o Lucas Alário, sem falar que ele teve a decisão correta também de ter botado o Tabata, que jogou muito bem a partida, mostrou personalidade, de estar apostando no Gabriel Carvalho, de estar apostando no Bernabé e de ter botado o Fernando na segunda etapa, que ajudou na consistência defensiva. Então, o Internacional no segundo tempo seguiu lutando, empatou com o Thiago Maia, que já estava cansado, mas deu um desarme e depois recuperou a bola e fez o gol de empate. Seguiu lutando, teve mais um pênalti. Nesta vez quem cobrou foi o Bruno Tabata. O goleiro defendeu de novo, mas no rebote o Inter foi lá e fez o segundo gol, virou e se segurou nos minutos finais. Mas realmente foi um jogo muito tenso, que além de demorar para a bola entrar, o Inter teve a lesão do Wesley, teve o Thiago Maia que também saiu com dores, então foi um jogo muito tenso. Mas o Roger mostrou que tem conhecimento em relação ao Juventude. O Roger mostrou que poderia realmente ganhar a sua primeira partida. E o Internacional foi lá e venceu, chegou a 25 pontos. Com 25 pontos, o Internacional foi para 12º, abriu 4 pontos em relação ao zona de rebaixamento, ou seja, na rodada do final de semana não vai entrar na zona de rebaixamento. E o Juventude também está com 25 pontos, só que o Juventude ainda tem mais um jogo a menos para realizar, ainda sem data prevista, que é contra o Cuiabá fora de casa, jogo válido pela 16ª rodada. O Inter, ainda de jogos a menos, tem nesse mês o jogo contra o Cruzeiro fora de casa e sem data prevista os jogos contra Flamengo e Fortaleza em casa e contra Bragantino fora de casa. Mas deixem aqui os seus comentários, o que acharam dessa partida? Vocês sentiram aliviados que o Internacional finalmente voltou a vencer? O que o Internacional pode agregar com essa vitória? Acredita que pode dar mais confiança? Quem foi o destaque da partida? Deixem aqui as suas opiniões. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento de nova marca e barbearia Independência. E também vocês podem acompanhar o Repórter Matheus Wolff no Instagram, no TikTok e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff. Mas os números mostram. O Inter tentou do início ao fim. 21 finalizações para o Inter, 8 do Juventude. 10 na direção do gol do Inter, 3 do Juventude. E finalmente o Internacional voltou a vencer. Lembrando que o próximo compromisso do Inter é o Atlético Goianiense fora de casa, jogo válido pela 4ª rodada do retorno. No retorno, por enquanto, o Inter ainda não ganhou, são 3 empates. E esses pontos do Inter foram para o primeiro turno, para a 6ª rodada. Ou seja, o Inter, que com 5 jogos a menos tinha 19 pontos no primeiro turno, agora com 4 jogos a menos tem 22 pontos no segundo turno.
E lembrando que no momento o Inter tem 18 jogos no campeonato. Tem 2 recortes bem importantes. Tem 9 primeiros jogos que o Internacional fez 17 pontos e entrou no G6 quando jogou o Grenal. E os 9 jogos na sequência desse que o Internacional fez apenas 8 pontos. Ou seja, primeira metade, um aproveitamento de briga por G6. Segunda metade, um aproveitamento de briga contra o rebaixamento. E com isso o resultado é estar perto do meio da tabela, mas ainda muito dentro dessa briga contra o rebaixamento. Deixe então as suas opiniões e acompanhe o repórter Matheus Wolff.